noite a todos. Em nome do curso de Filosofia de Chapecó, a gente agradece a presença de todos nesta noite. Em nome também dos dois grupos de pesquisa aqui, o grupo de Ética e Política e o grupo de Lógica, Linguagem e Conhecimento, nós damos início à noite, a primeira noite do 5º colóquio de Ética e Filosofia Política e 2º simpósio de Lógica, Linguagem e Conhecimento. Tivemos aqui à tarde a professora Monique falando sobre Kant, e à noite teremos o professor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, professor da Universidade de São Paulo, USP, falando sobre os 3 conceitos de liberdade. Eu gostaria de apresentar brevemente o professor, ao qual já agradeço em nome de todo o colegiado, em nome da Universidade Federal da Fronteira Sul, pela palestra de hoje à noite. O professor Alberto tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela London University, tem pesquisas na área de filosofia política com ênfase nos temas como poder, liberdade, direito e republicanismo. Autor de vários livros, entre eles ensaios sobre o republicanismo inglês, conceito de soberania na filosofia moderna, 10 lições sobre Baudin, entre outros, e também inúmeros artigos e capítulos de livros sobre a área publicados. Mais uma vez agradecemos a presença do professor Alberto e passamos a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que foi feito na pessoa do Clóvis para participar deste evento, o convite que me honrou bastante. É para mim um grande prazer estar aqui, poder conhecer essa universidade e poder contribuir de alguma maneira, eu espero que eu possa fazê-lo, para este evento. Quando eu conversei com o Clóvis, eu havia sugerido à comissão organizadora 3 temas, os quais eu poderia tratar com vocês hoje. O primeiro tema seria aquilo que eu trabalhei na pós-graduação, meu mestrado e doutorado, que é justamente a teoria da soberania de Jean Baudin. Eu trabalhei um pouco o pensamento político e jurídico desse jurista francês do século XVI, que é considerado o primeiro teórico da soberania. Como vocês sabem, a soberania é o conceito definidor do Estado moderno, o conceito a partir do qual o Estado moderno pôde ser teorizado e construído teoricamente. Então eu havia proposto esse tema, um pouco mais histórico, que é datado, a origem do Estado moderno, a questão da noção de soberania. O segundo tema, mais relacionado às minhas pesquisas de pós-doutorado, e seria tratar um pouco do que se convencionou chamar de republicanismo inglês, ou seja, a expressão do pensamento republicano na Inglaterra do século XVII, mais especificamente no período em que a Inglaterra foi uma república. Então, autores como John Milton, Needham, Harrington, que defenderam o regime republicano, eu tentei trabalhá-los em conjunto, mostrando que há uma teoria da liberdade republicana nesses autores. E o terceiro tema que eu propus é, na verdade, um tema ainda a ser desenvolvido. Então, o Jean Baudin, a noção de soberania, o Estado moderno, é um tema que eu trabalhei no mestrado e doutorado, portanto já uma pesquisa realizada, terminada. O tema do republicanismo inglês também, uma pesquisa já realizada, terminada. Portanto, eu poderia apresentar a vocês, de fato, resultados dessa pesquisa. E esse terceiro tema, 3 concepções de liberdade, é, na verdade, uma proposta que eu tenho de pesquisa que deve se iniciar somente o ano que vem. Então, por enquanto, eu tenho apenas um projeto. Eu não tenho ainda uma pesquisa desenvolvida. Então, o que eu vou partilhar com vocês são algumas premissas, alguns princípios que nortearam a elaboração desse projeto. De antemão, eu já peço desculpas aos colegas professores, porque eu preparei uma apresentação justamente para alunos de graduação. Portanto, uma apresentação introdutória, bem geral, genérica, apresentando um pouco o problema, a temática. O meu objetivo na noite de hoje é, então, o de apresentar, em linhas gerais, os principais aspectos do debate contemporâneo sobre a liberdade política. Um debate que tem sido dominado por uma oposição que eu vou apresentar para vocês, consagrada a partir de um ensaio de um pensador liberal inglês chamado Jay Berlin,
que tenha sido dominado pela oposição entre duas concepções de liberdade, o que o Isaiah Berlin vai chamar de liberdade positiva e liberdade negativa. Então, eu vou, numa primeira parte da minha exposição, mostrar um pouco essas duas concepções de liberdade, a concepção negativa e a concepção positiva, por que ela surge, como ela se estrutura, e depois, numa segunda parte da exposição, eu vou tentar mostrar para vocês a possível contribuição de uma terceira concepção de liberdade, que tem sido resgatada e apresentada por uma série de filósofos chamados neo-republicanos, que é a concepção republicana de liberdade. Então, na verdade, eu pretendo apresentar para vocês três concepções de liberdade. A liberdade negativa. A liberdade negativa é aquela que está no fundamento, aquela que está presente na tradição liberal, ou seja, aquela que marca o liberalismo. A concepção positiva de liberdade, que está presente naquilo que se convencionou chamar de comunitarismo. E, por fim, vou terminar minha exposição falando dessa concepção republicana de liberdade. Então, basicamente é isso que eu pretendo fazer. Então eu passo para a primeira parte da apresentação, que é mostrar essas duas primeiras concepções de liberdade. Bom, nós sabemos que a questão da liberdade, ela voltou a ocupar um lugar relevante no debate contemporâneo, principalmente a partir da segunda metade do século passado, isso principalmente em razão da experiência dos regimes totalitários, até então desconhecidos. É um fenômeno que até então não havia sido ainda vivenciado, o totalitarismo. E uma série de autores se debruçam para tentar entender as origens do totalitarismo, as razões que levaram à formação de regimes como o fascismo, o nazismo, depois mesmo o stalinismo, e é nesse cenário que o problema da liberdade volta a ocupar o centro do debate político contemporâneo. Então é nesse contexto que a questão da liberdade volta a ocupar. A partir, então, do final da Segunda Guerra Mundial, uma série de pensadores se voltaram para esse problema. Pensadores das mais diversas matrizes, das mais diversas perspectivas, pensadores como Hannah Arendt, como Heidegger, enfim, uma série de autores se voltaram para esse problema. Eu vou tratar de um desses autores, que é justamente esse pensador liberal, chamado Isaiah Berlin, que pronuncia uma conferência em 1958, uma conferência intitulada Dois Conceitos de Liberdade, que depois é publicado na forma de um ensaio. Eu até já sei, por informações do Clóvis, que ele trabalhou esse texto com alguns alunos numa disciplina optativa, ou está trabalhando. Então, é uma conferência que o Isaiah Berlin dá em 58, que depois ele publica na forma de ensaio. Nessa conferência, o Isaiah Berlin, ele reconhece que o conceito de liberdade já conheceu inúmeros significados e inúmeros sentidos. Mas ele examina o que ele considera os dois principais sentidos. O primeiro sentido, que ele vai denominar de sentido negativo. O sentido negativo da liberdade é aquele que responde à pergunta sobre qual deve ser a área que um agente, esse agente pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, que um agente tem para realizar aquilo que é capaz de realizar. Ser aquilo que é capaz de ser, sem a interferência de outros agentes. Então vai ser a definição de liberdade como ausência de interferência. Liberdade como não interferência. Por isso o adjetivo negativo. Ele é negativo porque ele se caracteriza por uma negatividade. A liberdade, ser livre, é não ter interferência naquilo que se deseja fazer, naquilo que se é capaz de fazer. Este é o sentido negativo. E o outro sentido, que ele também reconhece como predominante entre esses vários sentidos que o conceito liberdade teve, é o conceito positivo. O conceito positivo irá responder à pergunta sobre o que ou quem é a fonte de interferência que pode determinar a ação deste agente. Então, diferentemente do sentido negativo, que vai ser definido por uma ausência de, a não interferência, o sentido positivo vai indicar quem promove essa interferência. Quem realiza essa interferência? Qual a origem, a fonte dessa interferência?
Comecemos então pela liberdade negativa, tentando entender um pouco melhor o que vem a ser esse conceito de liberdade no seu sentido negativo. A liberdade negativa ela é definida por Berlin justamente então como ausência de interferência ou de constrangimento nas escolhas e nas ações do indivíduo. Ou seja, ser livre, nesse sentido, é agir sem ser impedido de agir. Ou não agir sem ser coagido a agir. Nesse sentido, a perda da liberdade, nesse sentido negativo, é caracterizada pela intervenção. Eu tenho a perda da liberdade quando eu tenho uma intervenção. Uma intervenção mais ou menos intencional de um agente naquilo que o indivíduo é capaz de realizar, tornando a ação impossível. Quando alguém me impede, coloca um obstáculo e faz com que a minha ação, que eu tenho capacidade de realizar, que eu tenho desejo e capacidade para realizá-la, me é impedida. Então eu tenho aí, né, essa obstrução, essa intervenção que torna a minha ação impossível. Ou naquilo que eu não desejo fazer, o indivíduo não deseja fazer, mas torna a ação obrigatória. Ou seja, eu não quero agir, mas algo me obriga a agir. E aí eu tenho a perda da liberdade, porque eu deveria ser livre para não agir. E isso se dá sempre, quase sempre, pela coação física direta ou pela ameaça verídica de coação. Ou seja, eu sei que aquela ameaça realmente é verídica. O que é interessante nessa definição de liberdade negativa é a ênfase que o Isaiah Berlin ele dá à ideia de coação. Ou seja, a perda da liberdade só se caracteriza por uma decisão deliberada de impedir ou coagir a ação de outro indivíduo. Então, preciso ter esse caráter claro de coação para que eu tenha a perda da liberdade. Ou seja, quando eu tenho um obstáculo real à liberdade. Por que isso? Porque outros impedimentos, aquilo que impedem a ação, por exemplo, uma incapacidade física, né? Se eu estou acamado, mas estou acamado por uma doença, eu não tenho falta de liberdade em andar. Eu tenho uma incapacidade física de andar. Agora, se eu estou acamado, mas preso por correntes, alguém deliberadamente me prendeu com correntes a esta cama, aí eu, de fato, posso dizer que eu não tenho liberdade de caminhar, porque eu fui constrangido a não fazê-lo. Então, outros impedimentos, como a incapacidade física ou a incapacidade econômica, se eu não posso deixar o Brasil e viajar para o exterior porque eu não tenho recursos, isso não é falta de liberdade. Seria falta de liberdade se o governo não me desse um passaporte, né, cujo documento é necessário para que eu pudesse viajar para o exterior. Então, há somente perda de liberdade quando eu tenho esta coação física que me impeça de agir e de fazer aquilo que eu tenho capacidade para fazer. Outros impedimentos, incapacidade física, econômica, de realizar o que se deseja, não podem ser vistos como restrições à liberdade, porque justamente não estão baseados na coerção. Ora, a questão fundamental para o Isaiah Berlin é, então, determinar o mínimo da parcela de liberdade a ser abandonada na convivência social. É claro que nós precisamos ter limites às nossas ações para que possamos estabelecer algum tipo de convivência social. E a questão para ele, então, fundamental é determinar qual é o mínimo desta parcela que eu tenho de abandonar de liberdade sem causar prejuízo à própria liberdade. Porque, e esta é o pressuposto que está na base da tradição liberal, do pensamento liberal, e por isso a concepção de liberdade negativa ela fundamenta essa doutrina política, o liberalismo. A ideia é que quanto mais ampla for a área de não interferência, mais ampla será a liberdade. Então, quanto menos obstáculos eu tiver, quanto mais amplitude for meu campo de ação, mais liberdade eu tenho. Né? Nesse sentido, né, como a liberdade inevitavelmente vai ter que ter algum tipo de restrição, algum tipo de limite para se estabelecer uma convivência social, para que a vida social possa ser
efetivada, o que o Berlin destaca é a necessidade de distinguir aquelas restrições que operam em nome da liberdade daquelas que são realizadas em nome de outros valores. Então, a questão básica é esta, quer dizer, se é necessário restringir a liberdade no próprio interesse da liberdade, quer dizer, eu preciso ter restrições de liberdades dos indivíduos para que se possa ter a convivência social, mas eu faço justamente para que essa liberdade mínima que eu tiver, esse campo de ação, espaço de ação que eu tenho, possa ser efetivado, se ela deve ser então restringida no interesse da própria liberdade, protegendo-a dos seus excessos, a liberdade, nessa perspectiva, só pode ser limitada com este propósito. Eu só posso limitar a liberdade para garantir o mesmo espaço de liberdade para todos. E não ser limitada em nome de outros valores. Então eu não posso, para essa tradição, sacrificar a liberdade individual, por exemplo, tendo em vista uma maior igualdade social, uma maior justiça social, um maior bem-estar social. São valores, sem dúvida nenhuma, importantes, relevantes. Mas esses valores representam uma exigência moral, mas não podem representar nenhum acréscimo à liberdade de quem quer que seja. Então, a liberdade só pode ser restrita em nome da própria liberdade, para que a liberdade possa de fato se efetivar, e não em nome de outros valores. Ora, numa sociedade política, ordenada politicamente, na qual as ações são geralmente reguladas por normas que provêm de uma autoridade pública, nós dizemos que a liberdade vai ser restringida principalmente pelas leis civis. São as leis que vão nos impedir de agir de determinada maneira e que nos vão constranger. Portanto, ela vai determinar o que é permitido ou não fazer na vida social. Ora, esse constrangimento legal, claro que ele é totalmente justificado, porque justamente a interferência da autoridade pública, quando dá a lei que restringe a liberdade, uma parcela dela, esse constrangimento é justificado porque a interferência dessa autoridade pública impede uma interferência maior, que pode vir de outros indivíduos. E essa interferência que vai vir dos outros indivíduos vai vir pela força, pela violência. Portanto, eu tenho uma aceitação e uma justificação da lei como restrição da liberdade, porque ela garante que não haverá outras agressões às minhas liberdades, de outros indivíduos, pelo uso da força ou da violência. Ou seja, a ideia que está por detrás é que a lei sacrifica uma parcela da liberdade para assegurar e proteger, pela força da lei, não pela força física, mas pela força da lei, o mesmo espaço de não interferência para todos. Então a lei garante que todos tenham esse seu campo de atuação, esse campo de ação, onde não haverá interferência de outros indivíduos. Mas a lei, claramente, nessa concepção negativa, a lei não produz liberdade para quem é constrangido. Ela só produz liberdade para aqueles que são protegidos pela lei. Então, a lei protege a minha, por exemplo, propriedade do meu veículo, impedindo todos vocês de se apropriar desse veículo. Então, eu passo a ter uma liberdade de fazer uso desse meu veículo. Então, a lei constrange a todos para garantir a minha liberdade de ser proprietário desse meu veículo. Então, o que o Berlin enfatiza é justamente a ideia de que lei e liberdade estão em polos opostos. Ou seja, o constrangimento legal, ele proporciona liberdade, mas sempre no polo oposto ao qual é exercido. Então, a liberdade nunca é fruto do constrangimento legal naquele que é constrangido, mas nos outros para garantir o não constrangimento naquilo que eu tenho esse direito adquirido pela lei de agir naquele determinado campo de ação que a lei me permite. Então, essa ideia de que nessa concepção negativa de liberdade, lei e liberdade se opõem. Podemos lembrar então o nosso amigo Hobbes, tratado pelo Clovis, que vai claramente expressar que onde há lei, não há liberdade. Então, eu tenho a lei restringe, não há liberdade. A lei é um constrangimento que, digamos, ela põe esse obstáculo à minha ação e, portanto, impede e não significa a minha liberdade. Ora,
O que o Berlin vai também enfatizar nesse seu ensaio é o fato de que esse sentido negativo de liberdade não requer nenhuma forma específica de governo. O que é enfatizada nessa concepção? É justamente a área de não interferência de uma autoridade qualquer, autoridade social, política, religiosa, enfim. Como é enfatizada a área, e aí no caso então a sociedade política, a área da intervenção da autoridade pública, não é enfatizada a fonte dessa interferência, que vai ser a concepção positiva, a liberdade, nesse sentido negativo, torna-se compatível com qualquer forma de governo. O Berlin vai chegar mesmo a afirmar que pode ser que numa democracia haja menos liberdade do que num regime ditatorial. Porque o que é enfatizado justamente não é a origem da interferência, mas é o campo, a amplitude de ação. Então, se um ditador ele permite um amplo campo de ação, né, dos seus súditos, esse ditador permite mais liberdade do que se houver um regime democrático que limite demais o campo de ação dos seus cidadãos. Então, a liberdade negativa ela se torna compatível com qualquer forma de governo. Ela não exige nenhuma forma de governo. O que ela exige justamente é que haja este campo de ação o mais amplo possível. Ora, para Berlin, este sentido negativo de liberdade é o que ele chama de um sentido clássico, empregado por filósofos ingleses. Ele faz uma espécie de genealogia, né? Quer dizer, quem desses filósofos já fizeram uso dessa concepção negativa de liberdade? Então ele coloca lá nessa genealogia Locke, Bentham, Mill, né? Que justamente seriam filósofos que teriam defendido um campo mínimo de liberdade, um espaço independente da esfera da autoridade pública para que os indivíduos pudessem desenvolver suas faculdades naturais. Essa mesma concepção, o Isaiah Berlin vai dizer que está presente em autores franceses como Montesquieu, Benjamin Constant, Tocqueville e mesmo nos chamados pais fundadores da nação americana, como Thomas Jefferson e Thomas Paine. É interessante que o Berlin, numa nota, reconhece que esta concepção negativa de liberdade ela remonta a um filósofo que não pode ser considerado nem precursor do liberalismo, nem um liberal, seria um anacronismo, né? Que é um autor inglês do século XVII, Thomas Hobbes. Então, o Berlin reconhece que lá, justamente no capítulo 21 do Leviatã, o capítulo titulado da liberdade dos súditos, é Hobbes que irá definir a liberdade no sentido físico mesmo, como ausência de obstáculo ao movimento de um corpo. E a liberdade seria geral, tanto para objetos como inanimados, como uma pedra, ou animal, ou qualquer objetos animados como um animal, mesmo para um homem. A liberdade é não sofrer nenhuma interferência ao movimento. Né? E, bom, o Hobbes, nesse capítulo 21, vocês sabem, depois de definir a liberdade no sentido mais geral, fará uma definição do que é a liberdade do homem, para chegar ao que lhe interessa, que é a liberdade do súdito. É aí que ele vai dizer, a liberdade do súdito é o silêncio das leis. Porque justamente onde não há leis, né, ele faz essa metáfora, né, as leis civis, elas são como correntes que prendem a boca do soberano ao ouvido dos súditos. Então, a lei é aquilo que impede o súdito de fazer aquilo que o soberano não deseja, ou que impõe que o súdito faça aquilo que o soberano deseja. Portanto, a relação é essa, quer dizer, a liberdade é o silêncio das leis civis, a liberdade dos súditos, porque onde há lei não há liberdade. Então, o Isaiah Berlin reconhece que esta concepção, pela primeira vez, tem sua formulação em Hobbes e que depois vai aparecendo nesses filósofos que ele considera de uma tradição que é a tradição liberal. Quer dizer, ele coloca aí como filósofos liberais, né, Locke, Bentham, Stuart Mill, Tocqueville, Constant, Montesquieu e assim por diante. Então, esse é o sentido negativo da liberdade. Eu vou sempre que for falando, perguntando se tem alguma dúvida, porque é melhor esclarecer agora do que depois no final. Alguma dúvida sobre esse sentido negativo de liberdade? Ficou entendido? Ficou mesmo? Claro? Então, esse é o sentido negativo. Depois de tratar o sentido negativo, ele vai tratar o sentido positivo, né? Que vem a ser a liberdade no sentido positivo. Ela vai ser definida por Isaiah Berlin como a capacidade do indivíduo de orientar seu próprio querer, seu próprio agir,
de acordo com seus propósitos, sem ser determinado por forças externas. Então, ela é qualificada de positiva, ela ganha esse adjetivo, porque ela não designa mais como a negativa a ausência de algo, mas ela designa agora a presença de um atributo específico do querer, mediante o qual o indivíduo passa a agir por si mesmo. Ele não é agido, por isso enfatiza a fonte da interferência. Quer dizer, quem interfere e quem coloca obstáculos é o próprio indivíduo. Ele é a fonte de interferência, né? Então, nesse sentido, ela é positiva, ela exige muito mais do que simplesmente a ausência de interferência. Ela requer que o indivíduo tome parte ativa no controle do seu ser, no controle de suas ações. E é nesse sentido que, então, o Isaiah Berlin vai dizer que a liberdade, no sentido positivo, a liberdade positiva, ela, em geral, é entendida como autodeterminação ou autodomínio, na medida em que é o próprio indivíduo que se determina. Ele se autodetermina, ele é a fonte, a origem daquilo que ele pode ou não fazer, daquilo que ele deve ou não fazer. Porque ele dá a si mesmo a norma de sua ação. E se expressa principalmente nas ideias de autoabnegação e autorrealização. Então, a liberdade positiva, ela é entendida como autodeterminação, o autodomínio, né, nesse sentido, de que quem dá o nomos, a regra, é o próprio indivíduo. É ele que dá, ele que se impõe a própria regra, né, da sua ação. E ela vai então se expressar, segundo Isaiah Berlin, nessa história, né, do pensamento ocidental, em dois ideais, em duas ideias, a de autoabnegação e a de autorrealização. A autoabnegação, ele dedica uma parte, uma seção do seu ensaio, mas não lhe interessa, porque justamente a autoabnegação, ela é frequentemente associada a esta retirada do indivíduo para uma cidadela interior, na qual é possível sua completa emancipação. Ela vem dessa ideia que pode ser identificada, por exemplo, Hannah Arendt faz isso no seu ensaio Que é a Liberdade. Ela identifica num escravo liberto, Epiteco, né, no médio estoicismo, a origem dessa concepção, onde então mesmo um escravo pode ser livre, porque ele é livre internamente, ele é livre no seu interior. Ele pode estar acorrentado, mas ser livre dentro de si. Então a autoabnegação tem esse caráter, né? A liberdade exercida no interior, nesse território interno, onde as forças externas não podem produzir nenhum efeito, onde a sociedade não pode impor qualquer julgo. O indivíduo, então, encontra a segurança necessária para se autodeterminar. Ele se autodetermina, ele é autônomo, mas ele é autônomo apenas internamente, né? Esse ideal, o Berlin considera que pode ser, de fato, uma fonte de integridade, de serenidade, de força espiritual, mas não se relaciona com aquilo que ele deseja tratar, que é a liberdade no campo social, que é a liberdade dos cidadãos, que é a liberdade daqueles que vivem numa sociedade política organizada. Portanto, esse ideal, para ele, não traz nem qualquer tipo de relação com a liberdade social. Por isso, ele se detém no ideal de autodeterminação, né? de autorrealização, né? Bom, e aonde ele identifica a noção de liberdade contida no ideal de autorrealização. Ele identifica o ideal de autorrealização com a aplicação do programa do racionalismo esclarecido, do iluminismo, né, dos séculos 17 e 18 em especial, sintetizado na ideia de que compreender o mundo é libertar-se. O que significa essa ideia de compreender o mundo é ser livre? Pressupõe este ideal que quando o ser humano compreende a necessidade racional de algo, ele não pode desejar outra coisa que não seja este algo, que não seja agir desta maneira, pois querer algo diferente daquilo que a razão lhe impõe seria pura ignorância. Então, ao obedecer à razão, que é a única capaz de diferenciar o que é necessário do que não é necessário, do que é contingente, o indivíduo acaba obedecendo a si mesmo, pois aí sim o ideal de autodomínio, de autodeterminação, porque ele obedece, ele se submete à lei criada por ele mesmo e imposta por ele mesmo, com base na sua racionalidade. Assim, a noção de liberdade
positiva, contida nesse ideal de autodeterminação, se identifica com a ideia do autogoverno racional, no sentido de que ser livre é governar a si mesmo de forma consciente, aceitando esta norma imposta pela própria razão. Este ideal de liberdade como autogoverno racional, quando aplicado no indivíduo, o Isabelin não vê nenhum problema. O problema para ele está na transposição indevida deste ideal de autogoverno racional do indivíduo à sociedade. Ou seja, quando há uma transposição do autodomínio individual para o campo social. Isso acontece quando se supõe que uma determinada autoridade social, o Estado, a Igreja, sei lá, qualquer uma delas, ela detém a razão e, portanto, pode impor aos seus membros aquilo que deve ser feito. E somente serão livres aqueles que cumprirem com isso que deve ser feito. Então, os indivíduos devem acatar livremente essas determinações dessa autoridade social, política, no caso do Estado, religiosa, no caso de uma determinada igreja, e acata porque elas são regras racionais, e só serão e parecerão estranhas àqueles cuja razão está adormecida. Então, na avaliação do Isaiah Berlin, nesse sentido, a liberdade positiva, ela não lida muito bem com diferentes visões do mundo, com o que nós podemos chamar de um pluralismo de valores, um pluralismo de fins, um pluralismo de meios, com uma perspectiva plural da existência humana. Porque ela está fundamentada numa ideia de que existe somente uma forma de viver, uma única escolha legítima, apenas uma ordem social na qual os valores humanos podem ser efetivamente realizados. E quem dá essa norma, quem dá essa regra, é esta autoridade, que é reconhecida. Então é a transposição do indivíduo, do autogoverno do indivíduo para o autogoverno da sociedade que cria um problema, segundo Isaiah Berlin. É aí que ele, então, associando esta concepção positiva de liberdade a filósofos como Rousseau, Kant, Hegel, Marx, a grupos religiosos e pensadores considerados radicais e totalitários, como jacobinos, é que esta concepção positiva de liberdade, nessa busca pela origem da compreensão do fenômeno do totalitarismo que está na base dessas reflexões sobre a liberdade, como eu disse para vocês, do pós-guerra, é para Isaiah Berlin justamente a concepção positiva de liberdade, que é considerada por ele como fomentadora de regimes totalitários, porque ela justamente impõe esse único bem, impõe uma única finalidade para todos os membros da sociedade, obrigando-os a perseguir este fim, este mesmo fim. Então, como o Isaiah Berlin vê a liberdade positiva nesta chave, ele vai fazer uma dura crítica ao sentido positivo de liberdade. E ele o faz justamente porque qual é o fundamento dessa concepção? Ela está sustentada na crença de que a natureza humana tem uma essência, de que há um único fim, único para qual todos devem orientar o seu agir, e que os indivíduos só se tornam livres se e somente se são bem-sucedidos em realizar esta essência, em atingir este fim. Então, o sentido positivo vai ser criticado e vai ser apontado como algo do passado, das sociedades fechadas do mundo antigo. É claro que aqui, e é interessante, porque nos remete a um eco de uma distinção feita por outro pensador liberal no comecinho do século XIX, que é Benjamin Constant, que também profere uma conferência em 1819. Ele profere uma conferência que também se torna depois um ensaio, intitulada Da Liberdade dos Antigos comparada à Liberdade dos Modernos.
onde ele vai tentar mostrar que existem duas formas de conceber a liberdade. Os antigos concebiam a liberdade justamente como sendo a participação na autoridade pública, né? A possibilidade de, junto com seus pares, discutir os problemas da comunidade, né? Decidir a respeito desses problemas e participar afetivamente da autoridade pública. Então, os antigos, para eles ser livre era isso, era participar efetivamente da coisa pública. Só que eles estavam dispostos para esta participação a se submeter à autoridade social. Então, ele fala, bom, isso acontecia lá em Atenas, onde de fato os homens se consideravam livres quando se encontravam em praça pública, discutiam, debatiam, decidiam e tomavam parte no governo. Mas eles se submetiam no campo privado, na vida particular, à autoridade social, à autoridade da cidade, que impunha a religião, que impunha a educação, ou seja, o indivíduo era livre no campo público, mas escravo no campo privado. Esta é a liberdade dos antigos. Quer dizer, o alvo de Constant claramente são os revolucionários franceses. Ele escreve essa conferência pós-Revolução Francesa, pós-período do terror jacobino, e ele tenta mostrar que os males causados por esses revolucionários está no fato de tentar impor uma concepção de liberdade que é do passado, que é a dos antigos, e que não tem mais lugar na modernidade. Porque para o Benjamin Constant, o que é ser livre para o moderno? O que o moderno deseja quando ele fala em liberdade? Ele quer ser livre no seu campo privado. Ele não está mais disposto a, para poder participar da autoridade pública, abrir mão das suas liberdades individuais. Aquelas liberdades que caracterizam o indivíduo. Liberdade de ir e vir, de professar sua opinião, se reunir com os demais, liberdade de ter a propriedade, de assegurar essa propriedade, enfim. Então, em nome desses direitos civis ou liberdades civis, os indivíduos modernos não querem mais abrir mão dela para poder participar da autoridade. Por isso, segundo Benjamin Constant, é que teria sido criado o sistema representativo. Então, nessa conferência, ele tenta mostrar como o Instituto da Representação surge como uma necessidade moderna. O indivíduo, para poder ser livre no seu campo privado, ele precisa de um representante na arena pública. Então, ele se estabelece o Instituto da Representação Política. E o Benjamin Constant diz, bom, esta concepção negativa e positiva, essa concepção dos antigos, ela não tem mais lugar na modernidade. Por quê? Porque são sociedades completamente distintas. Esta liberdade dos antigos era possível porque eram sociedades, primeiro, pequenas, onde a ação do cidadão tinha um efeito imediato, diferente dos grandes territórios dos estados modernos, onde o indivíduo passa desapercebido, onde a ação do indivíduo quase não tem nenhum efeito. Assim também, na antiguidade, eu tinha o Estatuto da Escravidão, que permitia com que justamente os cidadãos pudessem participar da autoridade pública, podiam ir à praça pública, discutir, decidir, deliberar em conjunto. Hoje não existe mais escravidão, então as pessoas precisam se dedicar a uma atividade para poder sobreviver, e não tem mais tempo e nem disposição de ir à praça pública, discutir e assim por diante. E finalmente a última distinção, a última diferenciação entre a sociedade dos antigos e dos modernos, feita por Constant, é o fato de que os antigos valorizavam a guerra, era a principal atividade, né? E portanto era uma atividade que exigia a participação efetiva dos cidadãos na coisa pública, enquanto que a principal atividade dos modernos é o comércio. E o indivíduo quer justamente ter a tranquilidade de poder comercializar, quer ter a segurança, e isso faz com que essas diferenças das duas sociedades criem concepções distintas de liberdade. Ora, quando o Isaiah Berlin diz que a liberdade positiva é algo do passado, ele está claramente fazendo eco a essa distinção feita por Benjamin Constant. E ele, no ensaio, chega a declarar claramente que Benjamin Constant foi quem melhor percebeu o conflito entre essas duas maneiras de conceber a liberdade. Então ele faz uma espécie de projeção equivocada, eu já digo de antemão. A leitura que ele faz de Constant é completamente equivocada. Mas o Berlin, ele projeta a liberdade dos antigos como sendo a liberdade positiva, e a liberdade dos modernos como sendo a liberdade negativa. Que é uma liberdade, então, como ele diz, um ideal moderno, um valor nascido da Renascença e da Reforma. Então tem esse eco, como eu comentei com vocês, muito claro, dessa distinção feita por Benjamin Constant. E nesse sentido,
O Isaiah Berlin, então, termina a sua conferência, que se transformou em ensaio, como eu comentei com vocês, enfatizando que haveria, então, somente dois modos de compreender a liberdade. Dois modos completamente distintos. Ou ela consiste na ausência de obstáculos externos à ação do indivíduo, ou ela envolve a presença e o exercício de meios que possibilitem a autodeterminação. Só haveria esses dois meios, essas duas formas. Ora, como ele tentou demonstrar durante todo o ensaio que o sentido positivo é extremamente pernicioso para os direitos individuais, porque esse sentido positivo sacrifica muitas vezes as liberdades individuais aos destinos do corpo social, abrindo as portas para regimes totalitários, que é onde ele vê a origem do totalitarismo na concepção positiva de liberdade, a única maneira desejável e inteligível de tratar a liberdade, ou seja, a única maneira de se falar a respeito da liberdade, é no seu sentido negativo. Então ele enaltece o sentido negativo, fazendo essa crítica ao sentido positivo. Por que eu peguei o texto do Isaiah Berlin? Porque a partir com base neste ensaio, nós vamos ter uma polarização, uma oposição entre esses dois conceitos, transportados para duas doutrinas políticas ou para duas formas de conceber a política completamente distintas. Nós vamos encontrar, então, entre os liberais, a ideia de liberdade negativa, como fundamento do seu ideal de liberdade. Justamente, então, a ideia de que a liberdade se caracteriza, sobretudo, pela ausência de interferência nas escolhas e nas ações dos indivíduos. Isto nós vamos encontrar nos mais diferentes autores das mais diferentes matrizes do liberalismo. Tanto de um liberalismo mais igualitário, como Rawls, quanto um liberalismo mais libertário do Nozick. Quer dizer, nesse amplo leque de liberalismos, nós vamos ter sempre essa noção de liberdade como o fundamento. Que é a ideia, enfim, que é comumente utilizada, de uma maneira mais simplificada, a ideia de que quanto menos governo, melhor. Quanto menos ação da autoridade estatal, melhor, mais liberdade. Então o que nós queremos é que o governo não intervenha, que o governo deixe que cada indivíduo tenha o seu maior campo de ação possível. Todo tipo de obstáculo, de interferência de uma autoridade estatal é vista como prejuízo à liberdade. É esse o fundamento da ideia de liberdade para essa tradição liberal. Então, nesse sentido, se a liberdade é caracterizada dessa maneira, e somente dessa maneira, como ausência de interferência nas escolhas, nas ações dos indivíduos, quando se tratar da liberdade, o que está em questão, o debate sobre a liberdade, ela só pode se restringir a essa discussão sobre os agentes, os constrangimentos e as coisas que um agente deve estar livre para realizar. Quem faz isso é um autor também liberal chamado McCullen, que faz uma crítica, na verdade, ao Berlin, mas enfatiza, na verdade, essa concepção negativa de liberdade. Para esses autores liberais, então, proposições que vinculam liberdade com obrigação cívica ou com coerção legal precisam ser removidas do debate político. Não tem sentido, são paradoxais quaisquer tipos de proposições que vinculam liberdade com virtude cívica, com dever cívico, ou liberdade com lei, com coerção legal. Isso não tem sentido. São proposições paradoxais e devem ser excluídas do debate político. Para esses autores, então, liberais, falando de um modo geral, a concepção de liberdade como exercício, nesse sentido de ser livre, realizar o que é necessário, de acordo com um determinado fim, ela é nefasta, porque sacrifica direitos individuais em nome de um suposto interesse comum. Numa sociedade aberta e democrática, caracterizada pela tolerância e pelo pluralismo, a única maneira de pensar a liberdade é no sentido negativo, ou seja, uma ausência de interferência e de impedimentos. Já para outro grupo de autores, que são em geral chamados de comunitaristas, também das mais diversas matrizes, desde MacIntyre, passando por Taylor ou Sandel, para esses autores comunitaristas, a liberdade ela é impensável sem a incorporação
de obrigações e deveres cívicos. Eu não posso falar em liberdade sem falar no dever cívico, sem falar em obrigações que os cidadãos devem ter. E eles então procuram recuperar uma concepção de liberdade, segundo a qual a liberdade é conquistada quando exercemos certas capacidades, quando atualizamos certas potencialidades inscritas na natureza humana, que é essencialmente racional e moral. Então, claramente nesta tentativa de resgatar esta concepção, e esses comunitaristas, quase todos eles, vão ser neo-aristotélicos, porque eles vão justamente em Aristóteles, na concepção aristotélica, né, da natureza humana como ser moral e político. O pressuposto desses autores é o mesmo, que o ser humano, né, ele é livre, ser e somente ser, se for bem sucedido nessa realização de sua natureza, pois há fins específicos que ele precisa realizar para que seja realmente livre. E a outra premissa, também de fundamento aristotélico, é justamente que a natureza humana, o homem é, por natureza, um zoon politikon, um animal político, portanto, ela só se realiza na vida política. Ora, tendo esses dois pressupostos, duas premissas, para os autores comunitaristas, a liberdade é adquirida somente com a participação ativa na vida da comunidade da qual se faz parte. Eles também têm uma concepção ontológica da comunidade sendo anterior ao indivíduo, porque todo indivíduo só se constitui, né, em razão de pertencer a uma comunidade. Então, para eles, claramente a liberdade ela só se exerce, ela só é adquirida e exercida com esta participação. Ela depende, então, de uma devoção ao bem público, de uma devoção de um cultivo às virtudes cívicas que são exigidas para esta participação. E claro, como essa devoção ao bem público ou essas virtudes cívicas não são necessariamente espontâneas, naturais, não há nenhum problema na lei coagir os indivíduos a serem virtuosos, a agirem em benefício desse bem comum, desse bem público. Então o que nós temos, na verdade, é isso que eu queria enfatizar, pelo menos até a última década do século passado, um debate político polarizado entre duas concepções de liberdade. A concepção negativa, defendida por liberais, fundamentada na perspectiva pluralista, né, tolerância, na qual ser livre é não encontrar obstáculos para a realização dos diversos fins almejados pelos indivíduos. Cada indivíduo tem o direito de escolher o fim que bem desejar para a sua existência, de escolher os valores que deseja, né, manifestar nas suas ações e os meios que considera adequados para alcançar os fins que deseja alcançar. E isto é ser livre, quando não encontra obstáculos, quando não encontra restrições, interferências para a realização desses fins. E do outro lado, uma concepção positiva, defendida por comunitaristas, fundada nesse monismo ontológico, no qual ser livre é realizar plenamente a finalidade inscrita na natureza do ser humano. Então eu tenho essa polarização, né, entre esses autores liberais e comunitaristas, de que maneira deve ser tratada e concebida a liberdade, o que é de fato ser livre, com duas perspectivas completamente opostas, divergentes. Eu passo então agora para a segunda parte, vou fazer da maneira mais resumida que eu puder, que é a concepção republicana de liberdade, quer dizer, uma terceira concepção, diferente da concepção negativa e da concepção positiva. Esta concepção, ela tem sido resgatada por alguns filósofos e historiadores contemporâneos que têm sido chamados de neo-republicanos. E eles têm sustentado, esses historiadores como Quentin Skinner, ou filósofos políticos como Philip Pett ou Maurizio Viroli, que há uma concepção de liberdade na história da filosofia, na tradição filosófica, que escaparia desta oposição, desta dicotomia. Ela escaparia porque ela manteria, ao mesmo tempo, o respeito ao pluralismo de valores e de fins, como a concepção negativa, mas sem renunciar à ideia de que o dever cívico e o constrangimento legal são componentes fundamentais para a preservação da liberdade. Não meros instrumentos, como na concepção liberal, onde a lei ela coage os demais para que eu tenha um campo de ação livre de interferência, né? Mas que
ela não estaria em polos opostos, lei e liberdade, mas a lei seria constitutiva da liberdade. A lei constitui a liberdade, a garante e a assegura. Essa terceira concepção, defendida por esses filósofos historiadores contemporâneos, segundo eles, seria encontrada na tradição republicana, daí o nome concepção republicana. Esta concepção supõe que ser livre requer tanto escolher os meios adequados para alcançar o fim elegível, desejado, quanto praticar ações que promovam o interesse comum. Então ela combinaria essas duas coisas, segundo esses historiadores e filósofos. Nesse sentido, esses historiadores e filósofos definem a concepção republicana de liberdade, ela seria caracterizada pela ausência de dominação. Então ela não é definida como ausência de interferência, como é a negativa, e nem é definida como exercício, como é a concepção positiva, mas por ausência de dominação. Nesse sentido, então, para esta tradição, segundo esses filósofos historiadores contemporâneos, ser livre é não estar submetido, não estar sujeito, nem mesmo exposto a uma vontade arbitrária. Tomando esse sentido, o oposto da liberdade, então, não é a interferência, como quer os liberais. O oposto da liberdade não é a heteronomia, como quer os comunitaristas. O oposto da liberdade é a dominação. A dominação no sentido forte, ou seja, aquele que está sob o domínio de outro não pode ser considerado livre. Mas também a dependência e ainda a vulnerabilidade num sentido mais fraco. Ou seja, se alguém está sob a dependência, está na dependência da vontade arbitrária de outrem, não pode ser considerado livre. Não só está sob a dependência, mas se ele está vulnerável a essa dependência, ele já não pode mais ser considerado livre. Toda condição de dependência é considerada fonte e forma de constrangimento. Constrangimento não é somente a interferência, não é somente o obstáculo, de fato, colocado no desejo, na capacidade do indivíduo fazer algo. Mas a própria dependência, ela é uma forma de constrangimento. Por quê? Porque a dependência gera servidão, gera uma forma de submissão. E servidão e submissão seriam incompatíveis com a vida livre. Ela, por alguns, especificamente por Quentin Skinner, que é esse historiador contemporâneo, acho que vocês já devem ter ouvido falar nele, né? Um historiador importante das ideias políticas, ele denomina esta concepção de neo-romana. Ele também ele tem como sinônimo concepção republicana ou neo-romana. Na verdade, o Quentin Skinner muda. No começo dos seus textos ele diz, bom, eu não vou adotar a concepção republicana porque vários autores que não foram republicanos, ele cita esses ingleses do 17, propriamente, não são republicanos no sentido que admitiam a forma monárquica de governo, defendiam essa concepção de liberdade. Então ele substitui o adjetivo republicano por neo-romano. Justamente porque esta concepção de liberdade estaria enraizada no direito romano, em categorias do direito romano. Então o Skinner tenta mostrar como, por exemplo, tanto no digesto quanto nas institutas, vocês sabem, o direito romano é aquela compilação que o imperador Justiniano solicitou aos seus ministros, em especial a Triboniano. Esta compilação é composta de livros, 5 livros, que foram recuperados a partir do século XI, né, no nosso mundo ocidental, foram glossados, comentados, e chegou até a modernidade como sendo o corpus juris civilis, esse corpo do direito civil, que é o direito romano. Então, dentro do direito romano eu tenho 2 livros importantes, um é o digesto, o outro são as institutas. E tanto num quanto no outro, a divisão fundamental do direito das pessoas é entre pessoas livres, ou seja, pessoas que podem agir de acordo com a própria vontade, e pessoas escravas, no tempo romano, né, que dependem da vontade de outrem, e por isso estão sempre vulneráveis ao arbítrio desse outrem. Então, a liberdade, nessa tradição romana, significa justamente, ela identifica a ausência de domínio, quando eu não tenho um senhor, quando eu não ajo em razão da vontade arbitrária desse senhor. A pessoa não está sob o poder de outrem.
Ela não depende da vontade de outrem para agir. Esta concepção, então, neo-romana ou republicana, teria como implicação esta capacidade legal de desfrutar certos direitos, reconhecidos pela autoridade pública, sem depender de uma vontade arbitrária. Daí, no direito romano, a liberdade está sempre vinculada à cidadania. Só é livre quem é cidadão. Por quê? Porque esse cidadão tem direitos que são assegurados por uma autoridade pública. E esse cidadão não depende da vontade arbitrária de ninguém, nem do mais alto magistrado. Ele só depende da lei. Então, nesse sentido, ele é livre porque existe uma ausência de dominação, ele não é escravo, existe uma ausência de dependência da vontade arbitrária de alguém, porque ele não está submetido à vontade arbitrária de quem quer que seja, existe uma ausência de vulnerabilidade, porque o direito lhe garante, lhe assegura todos os direitos dados a um cidadão. Então, a liberdade é uma espécie de status legal. O estabelecimento tem, então, além desse vínculo entre liberdade e cidadania no direito romano, o estabelecimento de uma relação intrínseca entre lei e liberdade. Se eu entendo a liberdade como a soma dos direitos civis, esses se fundamentam numa lei, portanto, a liberdade se fundamenta necessariamente na lei, que determina seu escopo. Então, nessa tradição, diferente da tradição liberal, o que constitui a liberdade é a lei. E a lei constitui a liberdade para todos, inclusive sobre aqueles que ela constrange. Por quê? Porque nessa tradição, todos estão igualmente submetidos somente à lei. E a lei não expressa uma vontade arbitrária. A lei deve pressupor-se, que a lei deve expressar a vontade do corpo político. E aí todos não estão sujeitos nem submetidos a quem quer que seja, a vontade arbitrária de quem quer que seja, somente a vontade do próprio corpo político. Então, a verdadeira liberdade só pode ser desfrutada sobre as leis civis. A lei é que fundamenta a liberdade, a lei é que assegura e garante a liberdade. Ela não se opõe à liberdade. Então, diferentemente de Hobbes, um autor como Locke, em outro contexto, mas um autor como Locke, que até algumas pesquisas mais recentes tentam identificar ele como um autor republicano, eu tenho várias ressalvas a isso, mas enfim, um autor como Locke vai inverter a frase de Hobbes e vai dizer: onde não há lei, não há liberdade. Quer dizer, só há liberdade onde há lei. Se não houver lei, não há liberdade. Porque onde não há lei, vai haver a vontade arbitrária de alguém, a qual vai estar vulnerável e sujeito, submetido às pessoas que estão dependentes dessa pessoa que dispõe dessa vontade arbitrária. Então, a concepção republicana de liberdade, segundo esses autores contemporâneos que eu estou aqui comentando, ela diferencia-se claramente da concepção positiva, porque não identifica a liberdade com autonomia. Ser livre não implica necessariamente estabelecer normas para si, ser autônomo. Não significa obedecer apenas essas normas. E nem significa autogoverno, no sentido de que exige uma participação política efetiva. Nem uma coisa nem outra. A principal exigência dessa concepção é que as leis não expressem uma vontade arbitrária, seja de um ou de alguns membros do corpo político, mas a vontade de todos. E que todos estejam igualmente submetidos e sujeitos somente à lei. Nesse sentido, que ela seja aplicada igualmente sem distinção, isenção ou favorecimento. E nesse sentido teria uma liberdade assegurada a todos. Se ela não se diferencia da liberdade, se ela claramente se diferencia da liberdade positiva, muitas vezes, e aí vem a crítica de alguns autores contemporâneos a esta concepção de liberdade republicana, em geral uma crítica que vem principalmente dos liberais, e essa crítica é pertinente, é o fato de que ela parece não se diferenciar da negativa. Primeiro porque ela também se define por uma negação. A ausência de dominação, não dominação. E para muitos liberais, a não dominação estaria implícita na não interferência. Então não haveria nenhuma diferença entre a concepção republicana e a liberal. Essa é uma crítica que vários autores liberais têm feito à concepção republicana. Como é que os republicanos respondem? Eles respondem que, essa resposta em geral que eles dão, que ela é mais ampla do que esta liberdade negativa. Porque objetiva não apenas proteger os indivíduos de interferências, mas também dar garantias desta proteção.
Quer dizer, não basta apenas dizer, você não vai sofrer interferência. É preciso assegurar e garantir que ninguém irá sofrer esse tipo de interferência. Emancipando, então, os indivíduos das condições de precariedade que caracterizam a submissão a esta vontade discricionária ou arbitrária. Então, a negatividade da concepção republicana, ela é marcada também por uma certa presença de algo, já que não ser dominado implica em livrar-se da incerteza. Isso é fundamental para a tradição republicana. Eu não posso ter a insegurança de saber se eu posso ou não fazer algo. Eu sempre tenho que ter esta garantia, né? Esta segurança de não estar vulnerável a nenhum tipo de situação de dominação. Então, como eles vão tentar diferenciar a negativa da republicana? A ausência de interferência, que é o que caracteriza a negativa, não garante a ausência de dominação. Ela não é garantidora. Já que a dominação pode existir mesmo quando não há intervenção. Mesmo não havendo intervenção, o fato de não haver intervenção não garante que eu sou livre. Porque pode ser que eu esteja sob domínio, sob a dependência, ou ainda vulnerável à dependência ou ao domínio de outrem. O exemplo que os republicanos, na tradição em geral, gostam de dar é a ideia da relação entre o senhor e o escravo. O escravo pode, de fato, não sofrer interferência em suas escolhas, em suas ações, por várias razões. Ele pode ser sagaz o suficiente e, de certa maneira, prever o que o seu senhor deseja ou não. Ele pode sempre ser aquele que faz com que o senhor lhe permita um amplo campo de ações. Ou ele pode ter um senhor benevolente, que de fato permite ao seu escravo agir e ter um campo de ação extremamente amplo, mas ele continua sendo escravo. E por que ele continua sendo escravo? Porque ele está sempre na possibilidade de sofrer uma interferência arbitrária. Ele pode não sofrer, seja porque a sua escolha, sua vontade coincide com a do Senhor, seja porque ele é bem esperto e consegue manusear e manipular o seu Senhor, seja porque o seu Senhor de fato é bondoso. Mas se o seu Senhor acordar com o pé esquerdo, aquela possibilidade de interferência pode vir. Então, a liberdade republicana tem que ter a segurança de que não vai haver a interferência. Não basta apenas a não interferência. De novo, a não interferência não assegura a não dominação. E o segundo caso é que se pode haver dominação sem interferência, como o senhor escravo, os republicanos defendem que pode haver interferência sem dominação. Lembrem que para a concepção negativa, toda forma de intervenção, de interferência é ausência de liberdade, significa restrição de liberdade. E os republicanos tentam argumentar que pode haver sim interferência, sem que essa interferência redunde em dominação. O exemplo que eles dão, acho que vocês perceberam pela minha exposição, é da lei civil. Ora, a lei civil claramente interfere nas nossas escolhas, nas nossas ações. Mas quando esta lei civil ela é estabelecida não necessariamente por quem a cumpre, que aí eu estaria na concepção positiva do autodomínio, da autodeterminação, mas simplesmente quando essa lei é consentida pelos cidadãos, né, a lei interfere, mas não estabelece relação de dominação. Pelo contrário, ela assegura que não haverá dominação. Ela assegura que não haverá nem mesmo vulnerabilidade a este domínio. Além disso, e aqui eu já vou encerrando, uma passagem muito rápida sobre a concepção republicana, a liberdade republicana se diferencia da negativa, segundo esses autores, porque ela é um valor social. Ela não pode ser pensada senão na presença de outros. Quer dizer, diferentemente da concepção negativa, da tradição liberal que adota a concepção negativa, a liberdade não é uma propriedade do indivíduo, que pode ser desfrutada no isolamento. A liberdade é sempre aquilo que só pode ser pensada na convivência social. Portanto, ela é um valor social. Diferente também da concepção negativa, ser livre não é livrar-se dos entraves que impedem
a realização dos propósitos escolhidos por cada indivíduo, mas ter a garantia de que os outros têm o dever de não colocar obstáculos nessas escolhas e ações que as leis civis autorizam. E, finalmente, uma distinção fundamental é que, na tradição, na concepção republicana, o regime político não é indiferente para a sua efetivação. Só é possível desfrutar plenamente da liberdade, nesse sentido de ausência de dominação, quando se vive no Estado livre, uma vez que a liberdade dos cidadãos sempre depende da liberdade do corpo político. Então, o regime político ele tem um papel fundamental. Esta concepção não é indiferente ao regime político. Nesse sentido, esses autores neorrepublicanos defendem que a concepção republicana, então, manteria o respeito ao pluralismo de valores e fins, sem renunciar à ideia de que o constrangimento legal, porque é justamente a lei que institui, estabelece e garante a liberdade, quanto o dever cívico, porque eu preciso, de fato, assegurar a existência de um Estado livre, são componentes indispensáveis para a liberdade. Só a lei garante que as relações sociais não serão marcadas pela dependência, nem pela dominação. A lei deve ser resultado dessa participação efetiva dos cidadãos, refletindo então essa vontade da comunidade, do corpo político. Daí a necessidade, eles defendem enfaticamente, de mecanismos institucionais capazes de permitir essa participação. Então, na concepção republicana, para esses autores, haveria a superação desta oposição com uma concepção que mantém a defesa do pluralismo de valores e fins como uma concepção negativa, mas não abre mão da ideia de dever cívico e do constrangimento legal como componentes indispensáveis da liberdade, como o pensamento, como a tradição que defende a concepção positiva. Bom, é isso que eu teria para apresentar para vocês. E a gente pode agora abrir para uma discussão, para perguntas, debates. Espero que tenha ficado claro essas três concepções. Como eu disse para vocês, isso é apenas ainda, não é uma pesquisa acabada. Esse é o meu projeto, porque na verdade o meu projeto vai ser fazer uma crítica a esses neorrepublicanos. Esse é o meu projeto. Os neorrepublicanos têm uma série de problemas. E o projeto é fazer uma crítica à concepção que os neorrepublicanos chamam de republicana. É isso, obrigado. Muito bem, professor Alberto, mais uma vez, muito obrigado, foi muito produtivo. Agora a gente então abre um espaço para questões, tá? A gente só pede que quem for fazer questões, que venha até a frente aqui para fazer no microfone, porque a gente está filmando, a gente vai tentar colocar isso depois online, né? Então eu pego o microfone e quem tem as questões, por favor, se dirija aqui. Aí a gente vai ter que, como tem um microfone só, a gente vai ter que fazer. Tudo bem, Pablo? Opa! Então, boa noite, professor. Obrigado pela presença. Tem uma questão que é o seguinte, dentro da segunda parte que o professor apresentou. Nesse projeto republicano, pensando, como o professor bem explicou, na lei como um resultado de participação efetiva que reflete essa vontade do povo, da comunidade. Como que o professor pode responder ou explicar para a gente que critérios adotar para estabelecer esse valor social e também como a gente pode pensar para fugir de uma possível ditadura da maioria, pensando como no Tocqueville. Como que a gente pode adotar um critério para isso? Seria mais ou menos essa a pergunta. Obrigado. Obrigado, Pablo. Eu acho que fazemos na sequência, né? Ou fazemos... Então, se tivermos mais perguntas, a gente faz um bloco de 3, depois faz outro bloco. Ninguém? Bom, eu vou fazer, então, aproveitar até que o pessoal toma coragem aqui.
um pouco no sentido do que o Pablo falou, eu também fico preocupado com um problema que é apontado, né, pelos liberais, pelo Rawls, por exemplo, que é justamente o problema de uma espécie de tirania da maioria, né, nessas concepções. Claro, o Rawls está debatendo mais diretamente com os comunitaristas, né? Então, essa, digamos assim, é uma questão. Quer dizer, como é que esses republicanos eles evitam esse problema? Se me parece que quando você pensa em virtude cívica, você precisa partir de um ponto de vista de uma concepção perfeccionista, por exemplo, né? Justamente os comunitaristas estão recorrendo, né, ao Aristóteles, e é esse o ponto em que muitos liberais criticam nos comunitaristas, né, que é a adoção de um ponto de vista então perfeccionista, sempre que se fala em autorrealização, sempre que se fala em um exercício de virtudes, né? Então, como que esses republicanos resolvem isso? Mais especificamente sobre a forma de governo, né? Bom, se essa é uma concepção que se diz republicana, de fundo republicano, o que dá para perceber é que ela segue essa tradição no sentido de que o que é importante, me parece, é o governo da lei, né? Então isso é um ponto fundamental no republicanismo. Agora, como se dá esse governo da lei, né? Quem faz essa lei, como isso é feito, partindo dessa possibilidade que a gente, historicamente, no republicanismo, a gente tem matizes, digamos, diferentes, né? Existe um republicanismo, digamos, de uma matiz mais elitista, que entende que uma elite poderia, digamos, conhecer a verdade, né? Enfim, e dotada de conhecimento pode fazer a lei, e uma matiz, digamos, mais democrática, que pensa que o que vale é a participação popular, né? Bom, e essa participação popular, então, coloca esse outro problema, que é o problema da possível tirania da maioria ou da ameaça, digamos, às minorias a partir da simples regra da maioria. Tá? Então, mais ou menos, seriam esses dois problemas que estão um pouco no sentido do que o Pablo colocou. Eu acho que a gente pode considerar as coisas. Bom, eu vou primeiro comentar a pergunta do professor Clóvis, a primeira parte, porque a segunda parte, que é a questão do governo da lei, eu já permito então responder ao que Pablo, né, perguntou. Esse vínculo entre republicanismo e virtude, claro, a virtude ela faz parte do ideário republicano, desde Cícero, passando por alguns autores medievais, no humanismo cívico. A ideia de virtude é uma ideia-chave importante dentro da tradição republicana. Mas nós temos a tendência, principalmente em razão da leitura que Montesquieu faz, do que vem a ser o princípio que caracteriza a República, nós temos a tendência a entender virtude como abnegação. Virtude como colocar acima do interesse particular o interesse público. Então, um sacrifício que se faz do seu próprio interesse em nome de um interesse comum. Então, sempre se vincula muito essa ideia de virtude à abnegação, virtude a sacrifício. E isso me parece ser devido principalmente à forma como Montesquieu lê, né, quando ele faz a diferenciação no espírito das leis, né, entre os diferentes regimes e os princípios que animam esses regimes. Esses autores neo-republicanos, eles também mantêm a virtude cívica, como um princípio fundamental, né, do republicanismo. Mas não entendida mais como abnegação, não entendida mais como sacrifício. Ela é muito mais entendida para esses autores como aquilo que proporciona a liberdade. Então, eles têm uma leitura mais instrumental da virtude. Quer dizer, a virtude se eu quero um fim, que é a liberdade, eu preciso aceitar um meio que me leva a este fim. E o meio é a virtude. Então, eu preciso ser virtuoso para assegurar a liberdade. Eu preciso ser virtuoso para garantir um Estado livre e, portanto, a minha liberdade. Então, ela é muito mais um cálculo
para esses neorrepublicanos do que propriamente essa ideia de sacrifício, abnegação, desprendimento. Ela é o meio, se eu quero atingir este fim, porque para esses neorrepublicanos, quer dizer, a finalidade de uma vida republicana é viver livre, ou seja, sem sofrer qualquer tipo de dominação ou estar vulnerável a qualquer tipo de dependência. Então a virtude seria nesse sentido. É claramente que você citou um outro princípio basilar, fundamental do republicanismo, que é o império da lei, ou o governo da lei. Ou seja, eu só vou ter liberdade quando tiver de fato um governo de leis e não um governo de homens. Toda vez que eu tiver um governo de homens, estou sujeito à possibilidade da interferência de uma vontade arbitrária. Agora, como assegurar, e aí eu entro na pergunta do Pablo, como assegurar um governo da lei, uma lei que permita que não haja uma ditadura da maioria, por exemplo, se quem vai fazer a lei é a maioria, a decisão, a vontade da maioria. E aí eu me permitiria fazer uma digressão sobre um autor republicano chamado James Harrington, que é um autor inglês do século XVII, que escreve uma obra chamada República de Oceana, uma obra de 1656. E ele justamente vai dizer que o governo tem dois fundamentos, é ele um dos primeiros autores a vincular a economia com a política. Fala, todo governo tem um fundamento material, que reside na propriedade, portanto aquele que detém a propriedade detém o poder, detém o império. Então ele trata desse fundamento material e de que maneira há uma relação direta entre esse fundamento material e a forma de governo. E ele fala do outro fundamento do governo, que é a autoridade. E a autoridade, ela só se adquire por meio do que ele chama de bens da mente, e essa autoridade garante a liberdade. E aí, nesse momento, quando ele vai tratar da liberdade, ele entra em clara discussão e debate com Hobbes. Então, vocês se lembram, nesse capítulo 21 que eu citei, quando eu falei do Zé Berlin, o Hobbes termina esse capítulo fazendo uma crítica aos autores da sua época, do seu tempo, que dizem que os cidadãos de Lucca, que é uma cidade italiana, têm mais liberdade do que os súditos do sultão de Constantinopla. Então ele faz uma crítica a esses autores que professam essa ideia, dizendo não, a liberdade é a mesma, tanto dos cidadãos de Lucca quanto dos súditos do sultão. Todos estão submetidos à lei dada pelo soberano, seja o soberano, os magistrados ou o povo na cidade de Lucca, seja o soberano, o sultão de Constantinopla. Então, ser livre é justamente essa ideia do silêncio das leis. Então, o súdito do sultão e o cidadão de Lucca têm a mesma liberdade. Um não tem mais liberdade do que o outro. Isso é o que Hobbes termina o capítulo 21 do Leviatã, fazendo essa defesa, essa afirmação. Ora, o Harrington retoma esta afirmação do Hobbes e diz, bom, Hobbes comete um grave erro gramatical, porque existe uma grande diferença entre ser livre da lei e ser livre pela lei. É claro que nenhum súdito está livre da lei de qualquer que seja a forma de governo. Todos os súditos estão sujeitos à lei deste governo. Seja o governo democrático, seja um governo aristocrático ou monárquico. Então, claramente, não se está livre da lei, mas pode-se ser livre pela lei. E aí ele diz, os cidadãos de Lucca são livres pela lei. Eles não são livres da lei, porque nenhum súdito é livre da lei do governo, de um determinado governo. Mas ele é livre, o cidadão de Lucca, mais livre do que o súdito do sultão, porque ele é livre pela lei. Porque na origem da lei está a sua vontade. Enquanto que na origem da lei, do sultanato, está a vontade do sultão. Então, o súdito do sultão não é livre pela lei, como é o súdito o cidadão da cidade de Lucca. Então, ele faz uma crítica a Hobbes e defende, então, esse vínculo entre liberdade e lei. Ele diz, bom, mas aí vem um problema, claro. Se quem faz... Quer dizer, eu garanto autoridade no governo quando eu tenho um governo de leis, porque é o governo da razão, não submetido às paixões, assim por diante. Agora vem o principal problema. Como garantir que as leis que são feitas por pessoas com interesses privados, estas leis assegurem o interesse público? Elas visem o interesse público e assegurem o interesse público.
Então, essa é a grande questão. Como indivíduos privados, com interesses particulares, bom, nós também sabemos que é justamente nesse período do século XVII inglês que a linguagem dos interesses ele começa a surgir na política. Não se vai falar mais de bem comum, de bem público, vai se falar de interesse comum, de interesse público, da contraposição, oposição entre interesses privados, essa linguagem econômica, que é a linguagem do interesse, que vem da questão do lucro, interesse é a palavra para designar o lucro, essa linguagem do interesse que já estava circulava no comércio e na linguagem econômica da época, dos séculos XV e XVI, ela invade a política no século XVII. Se começa então a ter uma forte influência da linguagem dos interesses. Então a questão toda é essa: como fazer com que indivíduos que têm interesses particulares possam fazer uma lei que vise o interesse público, que vise o interesse comum? Bom, o Harrington, na sua ingenuidade, ele diz que todo o segredo da vida política, para se ter um governo da lei, onde não haja ditadura da maioria, todo o segredo é dado pela questão colocada entre duas meninas que querem comer um bolo. Então ele diz para o leitor: vocês imaginam duas garotas diante de um bolo. As duas querem o bolo. Como assegurar que cada uma tenha seu interesse particular assegurado e, ao mesmo tempo, o interesse comum também implementado? Sendo que, de novo, eu tenho um bolo, eu tenho duas meninas, duas garotas, ambas desejam o bolo. Então, como fazer isso? Como conciliar? Como fazer com que interesses privados possam redundar no interesse comum, no interesse público? O Harrington diz, bom, a solução está na sabedoria de uma das garotinhas que diz para a outra: você divide e eu escolho, ou você escolhe, ou deixa eu dividir e você divide e eu escolho, ou você deixa eu dividir e você escolhe. Se for aceita essa proposição, o interesse particular será assegurado, porque cada uma vai ter uma parte no bolo, que elas querem o bolo. E o interesse comum também, porque aquela que divide sabe que a outra vai escolher. Então ela nunca vai dividir de maneira muito desproporcional, ela vai tentar fazer a divisão mais equitativa possível, porque a outra vai escolher, para que ela tenha depois assegurada a parte tanto igual quanto da outra. Então, para o Harrington, aí está o segredo da vida política. No caso das leis, ele pressupõe a existência de dois conselhos ou duas assembleias, uma que seja responsável somente pelo debate e discussão, que equivale à divisão, a menina que divide o bolo, e uma outra assembleia responsável pela decisão, que equivale à menina que escolhe. Então, se a lei a ser feita numa comunidade, ela sofrer no processo de elaboração essa divisão, uma primeira assembleia simplesmente discute. Ela não pode decretar nenhuma lei. Ela simplesmente pode propor à outra assembleia que esta sim, essa outra assembleia não pode discutir, não pode propor, simplesmente vai decidir se aquela proposta se torna ou não lei. Então ele pressupõe, aí sim, e fazendo essa combinação entre um modelo aristocrático e democrático, ele propõe que numa sociedade existam indivíduos com mais capacidade para discussão, para identificação dos problemas, para supostas propostas de solução, que ele vai chamar de Senado. Então isso vai reunir lá os indivíduos que têm mais esta competência. Esses vão simplesmente discutir os problemas da comunidade e propor soluções. Só proposições, que vão para uma outra assembleia, que ele vai chamar de Assembleia do Povo, onde reuniria-se representantes do povo, uma vez que não dá mais para reunir todo o povo numa praça para tomar decisão se aquela proposta é lei ou não. E esta Assembleia do Povo, ela sim que vai decidir, que vai deliberar, que vai tornar a proposta vinda lei ou não. E aí, por que essa Assembleia que tem mais capacidade? Porque, em geral, o interesse desta Assembleia representa, em geral, o interesse da maioria. Agora, é um interesse da maioria que não é proposto pela maioria. Não sei se ficou claro. Não é a maioria que está propondo. Ela só vai decidir se aceita ou não aquela proposta.
Então, para o Harrington, se o processo legislativo tiver essa divisão entre duas esferas, uma de discussão e proposta, a outra esfera de deliberação e decisão, a lei produzida irá beneficiar o todo e não apenas a maioria. Tá claro? Porque o Senado é minoria. Se eu deixo a maioria, né, discutir, propor e decidir, aí sim eu posso ter uma ditadura da maioria. Mas não, a maioria não pode decidir, a maioria não pode propor nada, ela só tem que dizer sim ou não. Ela é feita para isso. Então, o que esse pequeno Senado vai fazer? Vai lançar uma proposta que beneficie esse pequeno Senado? Não. Os aristocratas, os mais ricos, os mais... Não. Porque sabe que não vai passar. Sabe que a Assembleia do Povo não vai aceitar. Vai fazer uma lei em próprio prejuízo da minoria? Também não. Ninguém é bobo. Então vai tentar fazer uma proposta que coincida ou que seja de acordo com o interesse do todo, com o interesse comum, com o interesse público. E só essas propostas é que serão de fato efetivadas pela Assembleia e, portanto, se tornarão lei. Então eu responderia dessa maneira, quer dizer, claro que a ditadura da maioria é uma forma de domínio, e se eu aceito ela, eu tenho uma concepção de liberdade que não é que eles defendem, que é a liberdade como ausência de domínio. Então o Harrington, né, vejam que, de novo, hoje está mais do que evidente que na historiografia, né, todos vocês sabem que Locke não é, de fato, o único, né, inspirador da formação da nação norte-americana. Os colonos americanos liam juntamente com Locke, Harrington, Milton, e não é por acaso que o seu modelo e sua forma de governo é inspirada nessa proposta que o Harrington faz depois na República de Oceano. Depois ele propõe uma Constituição escrita, onde isso é determinado de maneira mais precisa, como funcionaria cada uma dessas casas, como serão compostas, enfim, por aí vai. Não sei se eu consegui esclarecer. Agora, claramente, existe sim, dentro do republicanismo, uma tradição de fundamento mais aristocrático. Então, se nós tomarmos autores como Cícero, como Guicciardini, né, como o próprio Harrington, nós temos uma forma de governo da república mais aristocrática. Agora, se eu tomar um autor como Maquiavel, eu tenho já a proposta de um governo largo, né, portanto, de uma república de caráter mais popular. Ou Needham, que é outro autor republicano inglês também, uma república de caráter mais popular. Mais questões? Boa noite, professor Jair, do Instituto Federal do Tocantins. Imaginemos que essas duas meninas, uma é negra e pobre, a outra rica, branca ou da alta sociedade. O princípio da igualdade poderia ser aplicado nessa hora, ou nós teríamos que voltar àquela ideia da equidade do Aristóteles, quer dizer, quem mais precisa tem que ser tratado de maneira desigual. E também, eu acredito que a questão econômica ela vai interferir no acesso à lei. Por exemplo, a lei não deveria criar uma dominação, mas acho que questões econômicas vão impedir que certas pessoas socialmente inferiores não tenham o mesmo acesso à lei. E também uma outra questão, os aspectos, por exemplo, psicológicos, psiquiátricos, que podem interferir na liberdade. Como é que você vê essa questão? Como é que essa questão é tratada? Obrigado. Mas alguém quer aproveitar o... Por favor. Daí na próxima. Boa noite, professor. Eu não consegui formular, me decidi bem na questão aqui, mas pensando um pouco da ideia de eticidade, moralidade, a formulação das leis, né, das leis morais,
eu creio que se for na ideia de republicanismo é uma eticidade, né? E como que se daria? A formulação das leis seria pela Assembleia, pelo Senado que ele define ali, e se isso garantiria, de fato, a liberdade individual de todos, né? Para que evitasse que a formulação das leis não se tornasse uma limitação da liberdade, né? Então, e se for uma moralidade, digamos, universalista, como que se dá? Como que eles tratam a moralidade dentro dessa proposta de republicana? Bom, agradeço as perguntas e acho que eu posso juntá-las também, né, porque elas têm o mesmo viés, né? Eu posso responder ao professor Jair e Jean. Então, a questão, é claro, das duas meninas, né? No caso das duas meninas, do exemplo que o Harrington dá, é indiferente uma ser pobre e outra ser rica. Mas é claro que quando eu passo, o exemplo do Harrington é de uma ingenuidade absurda, né? Porque em algum momento ele mesmo reconhece, bom, uma coisa é quando eu falo das meninas, tanto faz uma escolher ou outra dividir. Tanto faz, né? Porque, então tanto faz uma ser pobre quanto rica. É claro, quando eu passo isso para o domínio das leis, né, eu vou ter que ter essa, que é o modelo que ele propõe. Quer dizer, quando ele pensa no Senado, ele pensa realmente no Senado constituído pelos melhores, né? Quando na Constituição de Oceana ele prevê as ordenações de como vão ser eleitos os membros do Senado, só chegam a esse seleto grupo de senadores os mais ricos. Isso é uma coisa clara. Quer dizer, isso não está na teoria, mas está depois nas ordenações, da maneira como ele propõe a eleição para esse Senado ou a eleição para a Câmara, para a Assembleia do Povo. Então é claro que esta passagem ela tem que ser mediada. Então, no caso das meninas, tanto faz ser pobre quanto rica, mas no caso da elaboração da lei, né, eu entro então na questão também do Jean, né, não entram apenas questões econômicas, elas são determinantes. Né? E é nesse sentido que, para esses autores, há um pressuposto óbvio, né, de que justamente as leis elas sejam ou elaboradas ou pelo menos consentidas pela totalidade do corpo político, para garantir justamente nenhum tipo de possibilidade de dominação e, portanto, de limitação à liberdade. Então, a questão econômica seria resolvida para alguns desses autores, em especial Philip Pettit, porque o Skinner não tem uma preocupação muito, e nem o Viroli, não tem uma preocupação muito grande com os mecanismos institucionais, com a estrutura constitucional. Quem vai tratar um pouco mais disso, e tem tratado, é o Philip Pettit. E ele, de fato, pressupõe ou prevê, tanto é que o livro dele mais conhecido, da década de 90, é intitulado Republicanismo, uma forma de liberdade de governo. Então, é tanto a questão da liberdade quanto uma forma de governo. E nessa forma de governo, ele coloca como pré-requisito fundamental a existência de mecanismos institucionais capazes de fazer justamente com que esses menos favorecidos também possam expressar de alguma maneira, né, aquilo que consideram ser de interesse comum ou de interesse público, para evitar justamente, de novo, tanto uma ditadura da maioria, quanto de uma minoria que detém os meios e as condições de elaboração das leis. Então é claro que nós estamos falando sempre de um modelo, portanto, do normativo, do dever ser. Nesse modelo proposto pelo Pettit, por exemplo, um governo que consiga assegurar esta liberdade. Então nós estamos muito longe do fato empírico. Mas a possibilidade de não haver interferências, né, de questões econômicas, dessas diferenças econômicas na elaboração da lei, ela seria dada por esses mecanismos, né, até mesmo de incentivo para que os menos favorecidos socialmente possam participar da elaboração da lei, o que ele vê como fundamental. Né, quer dizer, não pode se reservar a elaboração da lei a uma minoria, a um pequeno grupo, muito menos ainda a um pequeno grupo de privilegiados economicamente. Quer dizer,
a intenção do Philip Pettit, né, que eu pretendo, portanto, fazer a crítica, mas enfim, a intenção dele, quando ele tenta resgatar o que ele chama de tradição republicana, é de ampliar aquilo, porque ele reconhece que o republicanismo sempre teve esse caráter aristocrático, sempre. Então, de certa maneira, a sua intenção ao escrever os seus textos é aquilo que foi concebido apenas para um pequeno grupo de proprietários ingleses, no caso desses ingleses do 17, ou para pequenos privilegiados do Renascimento italiano, aquilo que eles sim, cara, tinham liberdade porque não havia dominação, nem dependência, nem mesmo vulnerabilidade, isso teria que ser aplicado e ampliado a todo o conjunto da população de um determinado país, de uma determinada nação. Então, o esforço dele é mostrar que, na verdade, as relações de dominação não podem se restringir também apenas a governo e súdito. Quer dizer, onde houver qualquer tipo de relação de dominação entre marido e mulher, entre professor e aluno, entre o guarda de trânsito e o cidadão comum, entre patrão e empregado, nessas relações é que esta ideia de liberdade tem que ser assegurada. Ou seja, a mulher não pode estar na dependência, nem ser vulnerável à vontade arbitrária do seu marido, senão ela não pode ser considerada livre. O empregado não pode estar sujeito, submetido, nem vulnerável à vontade do seu patrão, senão também não tem a liberdade. Então a tentativa é criar, né, mecanismos institucionais que assegurem que nessas relações não haja relações de dominação. Agora, quanto aos aspectos psicológicos, nenhum deles trata. O Philip Pettit, ele tem um texto intitulado acho que é um texto muito curto, chamado, acho que o texto chama uma teoria de liberdade mesmo, em inglês, onde ele trata um pouco dessa questão mais subjetiva, digamos assim, da ideia de liberdade, mas muito pouco. Quer dizer, a preocupação é sempre com a expressão social, é sempre com as relações sociais, e nenhum deles trata dessas questões mais ligadas às questões psicológicas. Então, eu acho que não sei se eu respondi também ao Jean, quer dizer, é claro, é no nível da eticidade, e é claro que eu preciso desses mecanismos para que a lei não seja limitadora da liberdade, porque isso realmente pode acontecer, claro. O que esses autores estão tentando dizer é necessário que se seja de fato livre pela lei, uma vez que nós jamais somos livres da lei. Então, eu preciso assegurar que esta lei garanta relações de não dominação, seja elas quais forem. Então, por isso, no republicanismo, a defesa de que a legislação deve interferir em todos os campos. Ela não deve se limitar apenas, né, às relações chamadas políticas. Por isso, para o republicanismo, a lei deve sim interferir, para esses autores republicanos, nas relações de trabalho, nas relações mesmo familiares, para que não haja nas relações, enfim, de todas elas que se dê em algum tipo de possibilidade de dependência, de dominação, ou mesmo de vulnerabilidade. Obrigado pela exposição. Assim, eu conheço mais dessa discussão sobre o republicanismo, a teoria do Rousseau, né? E na tua fala eu vi que tu coloca que no republicanismo se tenta chegar em uma certa vontade que seja compartilhada por todos, o que me lembrou bastante a vontade geral no Rousseau. E aí no caso do Rousseau, ele coloca alguns métodos ou alguns critérios para se chegar nessa vontade geral, né? Para se chegar nesse conhecimento do bem comum ou algo nesse sentido. E aí eu queria que tu colocasse, talvez, se a minha visão sobre a tua exposição foi correta, né?
como que alguns outros autores, ou quais foram os principais argumentos em relação ao estabelecimento dessa vontade geral, ao estabelecimento desse bem comum que as leis visariam alcançar dentro do republicanismo? Mais alguém quer aproveitar? Salete? Não. É isso, né? Então vamos. João, né? Pelo que eu entendi. Bom, João, muito obrigado pela pergunta, porque me deu a oportunidade de esclarecer algumas questões, né? Assim como o liberalismo, mesmo o comunitarismo, é claro que a gente usa esses rótulos para colocar uma série de autores, são caixinhas, né, que a gente vai colocando uma série de autores. Então, assim como o liberalismo, o comunitarismo, eu não posso falar de republicanismo. Eu tenho republicanismos, ou eu tenho diversas matrizes republicanas, ou diversas matrizes do republicanismo. Esses autores que eu trouxe, que comentei hoje, né, o Skinner, o Petty, o Viroli, basicamente, que tem essas concepções, eles se filiam claramente a uma matriz republicana, que é a matriz anglo-saxônica. Então, nenhum deles trata de Rousseau. Quer dizer, Rousseau está claramente ali. Se você tem interesse, por exemplo, o professor Newton Binotto organizou um livro chamado Matrizes do Republicanismo, né, onde eu colaboro com um capítulo dedicado à matriz inglesa. E ele escreve um capítulo dedicado à matriz francesa, que é a matriz do século XVIII, francês. E lá ele trata de Rousseau. Então, é claro que o republicanismo de Rousseau, ele digamos, ele dialoga, mas ele não é idêntico, não é a mesma coisa que o republicanismo desses ingleses do 17, ou o republicanismo dos humanistas cívicos, ou o republicanismo clássico, antigo, de Cícero, né? É um republicanismo extremamente específico. Além do mais, a palavra, o sentido republicano para um francês, né, pelas diversas conjunturas e circunstâncias históricas, não tem o mesmo sentido, né, que para um inglês ou para um italiano. A palavra republicano, ela tem uma carga semântica muito específica na França, né? E nesse sentido, o que eu teria a dizer? Que Rousseau é uma das matrizes republicanas, né, que pode sim contribuir para o debate contemporâneo, para essa questão do debate sobre a questão da liberdade, pode sim contribuir para a crítica a esse tipo de concepção, né, de liberdade republicana como sendo simplesmente ausência de dominação. Agora, no caso especificamente do Rousseau, eu não entenderia, como você colocou, que a vontade geral ela se identificaria com a vontade partilhada por todos. Quer dizer, na minha leitura, na minha compreensão, a vontade geral ela é a vontade do corpo político. Ela não é a somatória das vontades individuais e nem é simplesmente uma média das diversas e diferentes vontades, né? Eu gosto muito da ideia de corpo, da ideia de composto químico, né? Quer dizer, a vontade geral ela quase ela pode ser análoga ao que é um composto químico. Eu tenho vários elementos que têm a sua particularidade e individualidade, mas quando agrupados se transformam em outra coisa, né? E esse parece ser o corpo moral que Rousseau pensa. E a vontade geral é a vontade desse corpo moral, que é outra coisa, que não é simplesmente um meio termo entre as nossas vontades, ou a somatória dessas vontades, ou a vontade que nós partilhamos, no sentido de, olha, eu identifico isso, você também, aí isso nós partilhamos, então essa vai ser a vontade geral. Ela é mais que isso, né? Ela é a vontade do todo, né? Mas o que é interessante nesses diferentes republicanismos é que o grande problema quando se trabalha com Rousseau é, por exemplo, a ideia de soberania, né? Que para esses republicanos não faz nenhum sentido. Aliás, a soberania é sempre uma ameaça, né? Porque para a tradição republicana, desde a tradição clássica, antiga, a melhor forma de governo é o governo misto. Será da origem dessa ideia de governo misto que Montesquieu vai se inspirar para a sua teoria da separação e equilíbrio entre os poderes. Ou seja,
toda concentração de poder é uma ameaça. Né? Então, os republicanos têm muita dificuldade em trabalhar com a ideia de soberania tal como é definida por Rousseau, que mantém a concepção de Baudin, de Hobbes, a ideia de que a soberania é una, indivisível, inalienável. Só que a diferença para Rousseau é que essa soberania inevitavelmente está no povo. A soberania só pode, portanto, só existe uma forma de Estado, que é o Estado democrático nesse sentido, né? Enquanto que o governo pode ser como funcionário, ser exercido por alguns, ou pelo próprio povo, independe das circunstâncias. Mas, então, nesse sentido, fica difícil quando você vai falar na elaboração das leis. Por exemplo, o modelo hamiltoniano é inconcebível para Rousseau, porque para Rousseau haveria uma partilha da soberania entre um Senado e uma Assembleia do Povo. Porque para ele a lei só pode ser a expressão da vontade soberana, que é a vontade geral, que é a vontade do corpo. Então Rousseau é um caso à parte. Rousseau realmente, de novo, são matrizes. Então a matriz russoniana dialoga com a matriz hamiltoniana, com a matriz ciceroniana, com a matriz maquiaveliana, mas não é a mesma. Tem as suas particularidades. Eu diria que a matriz russoniana, ela também então não é trabalhada por esses autores. Né? Se você quer um autor contemporâneo que trata de Rousseau dentro da tradição republicana, eu recomendaria o livro do Jean-Fabien Spitz, né? Um livro que é intitulado Liberdade Política. O Spitz talvez seja um dos únicos que se apresentam como republicanos, né? Que trabalha a matriz russoniana. Então ele trabalha com a matriz do humanismo cívico, trabalha com a matriz maquiaveliana e tem 2 belíssimos capítulos, belíssimos, dedicados ao Rousseau republicano. Né? Não sei se você conhece esse autor. Ele é um professor aposentado agora, já teve diversas vezes aqui no Brasil. Em 2013 ele deu um curso na USP durante 3-4 semanas, chama-se Jean-Fabien Spitz. Depois eu posso passar a indicação, né? Esse livro dele é da década de também 70, né, chamado A Liberdade Política, né, onde então ele trabalha com Rousseau e tenta colocar o Rousseau dentro desse republicanismo contemporâneo. Temos mais questões? Bom, não tendo, mais uma vez só temos a agradecer aqui ao professor Alberto pela presença e agradecemos a presença de todos, e amanhã o colóquio continua com o professor Alexandre Maier da USC. Obrigado. Antes de encerrar, na verdade eu que gostaria de agradecer, esse obrigado é muito sincero, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de conhecer colegas tão jovens, né, e com certeza dinâmicos, né, é sempre um prazer conhecer outros campos, outras frentes de trabalho. E vocês podem ter certeza que vocês estão em excelentes mãos, né? Pessoas muito bem formadas e, mais do que bem formadas, pessoas com energia. Né? Eu sempre falo que é muito importante num departamento, enfim, num colegiado, a gente ter professores jovens, porque eles têm ainda algum tipo de energia que com a idade a gente vai naturalmente perdendo, né? Naturalmente vai se cansando. Então aproveitem essa energia desses professores e que vocês só tenham a ganhar. Muito obrigado por tudo.